uma honra ter você aqui junto com a gente para essa manhã, que vai ser uma manhã intensa e muito importante, em que você vai tocar o projeto mais importante da tua vida, que é o teu projeto de vida nova. Parabéns! Me conta aqui nos comentários, deixa eu saber da onde você fala. Me conta aqui para te conhecer um pouquinho melhor. Os comentários aqui, o chat vai ficar aberto. Eu vou fechar de tempos em tempos, só para a gente focar no conteúdo, mas quando estiver aberto, aproveita mesmo para compartilhar. Quero te conhecer melhor. Vamos ver, temos São Paulo, Bragança Paulista, muita gente da capital, Itu, Niterói, Manaus, que delícia, São Luís, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Sorocaba, Jaguariúna, Curitiba, morei em Curitiba durante muito tempo, que delícia, Nova York, que delícia, eu estou em Lisboa, gente, tem alguém aqui? Quem mais está espalhado pelo mundo? Eu sei que temos nossa comunidade espalhada. São José dos Campos, Argentina e São José dos Campos, olha, Jundiaí, BH, Santo Antônio de Jesus, Bahia, morava em Londres antes de voltar para São Paulo. Felipe, acabei de chegar de Londres, estava lá até ontem. Que delícia! Fui lá para aquele evento SXSW, South by Southwest. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Que delícia, gente! Então sejam todos muito bem-vindos, parabéns. Eu quero que você olhe no chat e você perceba que você não está sozinho. Se você está nesse momento de realmente pegar toda a tua bagagem e criar um negócio lucrativo a partir disso, você não está sozinho. Você faz parte de um movimento muito maior que está acontecendo com frequência e com intensidade nesse momento. Então, olha aqui no chat, você vai perceber que essa daqui é a tua tribo. Essa daqui é a comunidade da qual você faz parte agora, que é a comunidade de empreendedores, de pessoas com bagagem, pessoas sêniores, pessoas que têm muito para compartilhar e que estão sérias nessa caminhada de estruturar o seu próprio negócio e ser muito bem sucedido com isso. E eu quero te dar os parabéns, porque, gente, sábado de manhã você está aqui, reservou tempo para focar e aprender. Parabéns mesmo por isso. Dá um tapinha aí nas costas, porque só o fato de você estar aqui, você já está na frente da grande maioria. Porque quando a gente olha hoje no mercado, está quase todo mundo insatisfeito com os seus trabalhos, é ou não é? Imagino que você já deve ter tido essa conversa com seus colegas, com seus amigos, mas a grande maioria não está disposta a pagar o preço de se reinventar. E você está, porque você está aqui. Então, parabéns por isso. Minha filha! Manda coraçãozinho! Gostei, Felipe. Manda coraçãozinho para eu saber que você está comigo. Boa! Quero que essa energia esteja fluindo. A gente vai ter uma manhã intensa, porém muito prática, tá? Já vou passar com vocês aqui como que vai ser essa manhã. Que delícia esse monte de coraçãozinho! Vem aqui para a minha apresentação. Então, tem uma apresentação que eu vou compartilhar junto com vocês aqui e eu vou ficando de olho no chat também, tá? Para acompanhar. Então, o workshop Criando Minha Consultoria Lucrativa, ele vai te mostrar como transformar décadas de experiência em clientes pagantes de maneira previsível, sem depender de fama, de audiência ou de sorte. É isso que você quer? Você quer ter um negócio que seja lucrativo e que, ao mesmo tempo, te dê previsibilidade de faturamento, sem você ter que ficar pensando, meu Deus do céu, de onde vai vir o próximo cliente? Como que eu vou fechar as contas do próximo mês? Se é isso que você quer, você está no lugar certo. Maravilha! Então, você está no lugar certo, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, eu quero começar com uma pergunta aqui. Quantas vezes, nos últimos 6 meses, você pensou, eu sei demais para estar onde eu estou, mas você não fez nada? E tanto faz se você já é consultor ou se você está nesse processo de abrir sua consultoria agora, tá? Mas quantas vezes você já se pegou pensando, eu sei demais para estar aqui onde eu estou, mas você não transformou isso numa ação concreta para mudar essa situação? Pensa aí com você. Você lidera equipes ou já liderou equipes de 50 pessoas. Fecha budget de milhões. Toca áreas e tem uma responsabilidade gigante. Mas quando pensa em cobrar assim, 60 mil reais por aquilo que você sabe, você trava. Quem aqui se identifica com isso? Isso daqui não é incompetência, não é que você não saiba, muito pelo contrário. Isso daqui é uma armadilha mental, muito específica, e ela tem nome. A gente está falando, gente, da paralisia por excesso de consciência. Olha que contraintuitivo. Justamente porque você é muito bom, justamente porque você é muito sênior, justamente porque você tem muita capacidade e você sabe a responsabilidade que é criar um negócio, você acaba paralisando.
Porque você fica na sua cabeça sempre achando que você ainda não está pronto, que você precisa de mais um curso, que você precisa de mais alguma informação, quando, na verdade, tudo que você precisa é estruturar aquilo que você já tem. Quem aqui, no fundo, se sente preso por essa paralisia, por excesso de consciência? Sente que você fica pensando, e já faz anos que você está reciclando as mesmas resoluções de ano novo, que você fala, não, esse ano é o ano em que eu vou estruturar meu negócio, esse ano é o ano em que eu vou pegar as rédeas, né, da minha vida nas mãos, mas você fica ali pensando que sempre está faltando mais alguma coisa. Então, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos quebrar essa paralisia por excesso de consciência, nós vamos te dar o mapa, o passo a passo, para você realmente fazer tudo isso daqui acontecer, para que você deixe de viver uma vida em que você olha e percebe, poxa, eu sei demais para o resultado que eu estou tendo. Combinado, gente? Para quem que é, então, esse workshop? Para quem é profissional sênior, que ou ainda está no corporativo, ou que já saiu do corporativo, que tem bagagem e experiência comprovada, que já liderou equipes, que já tocou negócios, que já resolveu situações complexas, que sabe que tem bagagem para compartilhar e que querem abrir a sua própria consultoria, ou para quem já é consultor de mercado, você já tem a tua consultoria aí há 2, 3, 5 anos, e você quer assumir projetos maiores e ter mais previsibilidade no seu faturamento, você quer escalar. Agora, para quem que não é, gente, para quem é profissional muito em começo de carreira, se você não tem bagagem, se você não tem nada para compartilhar, se você ainda está muito no começo, aqui não é o melhor lugar, porque eu não vou te ensinar a fazer o trabalho, eu vou te ensinar a empacotar o que você já sabe. Tá? Então, se você está muito no começo de carreira, talvez esse não seja o melhor lugar para você. E também não é para quem quer uma pílula mágica, para quem acha que eu vou ensinar um hack milagroso que vai fazer os clientes saírem correndo atrás de você sem você ter que fazer nada. Então, assim, aqui, gente, você vai me conhecer bastante ao longo dessa manhã, aqui é pé no chão e responsabilidade. A gente está falando da construção de um negócio. Então, se você não está disposto a realmente investir o seu tempo, a sua energia, seu foco para fazer isso aqui acontecer, então talvez também não seja para você. Agora, para te conhecer um pouquinho mais, quem aqui já é consultor e quem aqui quer ser? Coloca aqui no chat para eu saber. Se você já é, coloca já sou, e se você quer ser, coloca quero ser. A Dani já é, a Denise quer ser, o Marcelo quer ser. A Ana ainda está de CLT de multinacional. Já tem gente que já abriu PJ, já é consultor logístico, Bruno. Maravilha. Já sou consultor e também executivo. O Wellington está aí assumindo as 2 cadeiras. Olha, Franciele, já fez consultoria, mas tem dificuldade em prospectar. Maravilha. Você vai aprender agora aqui o jeito certo de fazer isso. Já sou, quero ser. Eu acho que a gente está aí, assim, talvez uma maioria que quer ser, mas com uma grande representatividade de quem já é. Excelente. Isso, o que você vai aprender aqui serve para essas 2 situações, tá? No começo eu vou fazer uma contextualização maior para quem ainda está no corporativo, mas ainda assim, mesmo essa parte é muito importante, porque você, muito provavelmente, você vai se ver refletido há alguns anos atrás, tá? E a gente vai passar aqui por todas as etapas que vão ser importantes para todo mundo. Maravilha! E tanto faz se você está começando agora, como eu falei. Por exemplo, no caso da Fabi, vocês viram um pedacinho dela no vídeo, a Fabi, ela estava no corporativo ainda, ela não fazia ideia do que ela queria fazer exatamente, ela só sabia que ela queria sair e abrir a consultoria dela. Então, no caso dela, ela saiu, abriu a consultoria dela e começou a se lançar, fez o plano de saída estruturado do corporativo e hoje ela trabalha com reestruturação de área comercial. E nos primeiros 6 meses, ela já fez a reestruturação, o lançamento da consultoria dela e já faturou seus primeiros 100 mil. Então, se você está no mesmo momento da Fabi, que você ainda está no corporativo ou acabou de sair e ainda está refletindo, ainda não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu sei que eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero trabalhar com o meu conhecimento, então o workshop fica aqui, que ele é exatamente para você. E ele também é para quem já é consultor e quer crescer, que foi o caso do Marcelo. O Marcelo, quando ele entrou na nossa formação, ele já tinha a consultoria dele, já fazia quase 1 ano, mas ele estava preso num modelo que, assim, praticamente não sobrava lucratividade para ele. E ele veio para cá para aprender a reestruturar, para ter um modelo de negócio que permitisse que ele tivesse projetos maiores e também para que ele tivesse mais previsibilidade no faturamento dele. E ele também, em 6 meses, ele reestruturou a consultoria dele e já faturou os seus 200 mil. Mais ou menos de 1 a 3 meses, tá? Nesse processo de estruturação ou reestruturação, e o resto já é você com a consultoria, né, rodando e escalando.
E ele está na área financeira, ele faz planejamento financeiro para indústrias. Então, você viu aqui 2 casos distintos, um caso de quem ainda estava no corporativo, começando, eu não gosto de falar a palavra começar do zero, porque não é do zero, né? Você tem toda uma bagagem incrível. Mas a Fabi começou do começo, né? Realmente do momento 1, a estruturação da consultoria dela, ainda dentro do corporativo, e em 6 meses ela conseguiu estruturar, fazer todo o processo de transição e faturar os primeiros 100 mil. E o Marcelo já era consultor, ele veio aqui para reestruturar o negócio dele, reestruturou e também lançou e faturou aí seus primeiros 200 mil nos 6 meses, com áreas distintas, de maneiras distintas. Eu gosto de trazer exemplos e ao longo da nossa apresentação eu vou mostrando também casos reais de pessoas que, assim como você, estavam passando por algo muito parecido pelo que você está passando e hoje conseguiram chegar onde você quer chegar. Eu sei que vocês adoram, né? Eu vi a pesquisa, eu sei que vocês adoram ver exemplos reais e concretos, porque isso te ajuda a já se imaginar nessa situação. Então, ao longo dessa trajetória aqui, dessa manhã, eu também vou mostrando esses exemplos e vou explicando o que cada pessoa fez para conseguir chegar onde está, para que você também tenha isso como inspiração na sua jornada. Então, se você quer construir uma consultoria premium, fechar contratos de alto valor, aqui a gente fala de tickets elevados, tá, gente? A gente não fala de ter 30 clientes cobrando um pouquinho de cada um. A gente fala ter poucos clientes com tickets mais elevados. Com recorrência, com faturamento previsível, sem ficar vendendo horas, sem ficar dependendo de indicação. Parabéns, você está no lugar certo. Depender de indicação, gente, não é ter um negócio. Eu costumo dizer que quem não tem um fluxo que gera clientes de maneira previsível, não tem uma consultoria, tem um hobby caro e muito caro. Então, aqui, você vai aprender a fazer isso do jeito certo. O que você vai sair sabendo, né? Então, qual que vai ser a nossa dinâmica ao longo dessa manhã? Você vai aprender, você vai entender o raio-x. Primeira coisa, entender como é que funciona esse mercado de consultoria premium. Quais são as dinâmicas, o que requer, o que o cliente compra, para você realmente entrar preparado. E por que 2026 é o melhor ano para você fazer isso? Por que você está no timing certo para tomar essa decisão e aproveitar essa oportunidade? Você vai entender também quais são os erros que os consultores sem estrutura cometem para que você não cometa. E eu vejo, gente, infelizmente, muita gente no mercado cometendo erros que quase que viraram padrão. Só que isso facilmente pode ser ajustado para que você mude seu posicionamento e que para você tenha realmente resultado, que é esse o teu objetivo, né? É faturar bem e ter bastante resultado. E aí nós vamos passar aqui o passo a passo para você construir o seu negócio de 30, 50 mil por mês ou mais. Então, espero que você esteja com o seu computador aí, porque a gente vai preencher, vai ter material, a gente vai fazer ferramenta aqui. Realmente vai ser um workshop bem prático, bem mão na massa, porque eu quero que você já saia daqui hoje com o esqueleto do teu negócio desenhado, tá? Vai aprender, sim, como precificar, como se posicionar, como atrair, principalmente teu primeiro cliente, mas depois também os próximos clientes, de onde que vem. Então, você vai entender como é que funciona essa dinâmica de captação de clientes e como é que você vende para eles. E tudo isso daqui, tudo que eu vou passar para vocês, é exatamente o método da nossa formação de consultores estratégicos. A gente tem uma formação que é um programa de assessoria sênior, com duração de 1 ano, que ele te guia de ponta a ponta na estruturação, entrega, venda e escala do teu negócio de consultoria. Eu vou passar para você todo o método, todo o passo a passo. E aí, se você quiser depois implementar com a nossa ajuda, você vai ter oportunidade, porque a gente vai, no final, depois que o workshop terminar, a gente vai abrir as aplicações para você entrar na próxima turma, que já começa amanhã. Então, depois que a gente terminar aqui o tema do workshop, eu vou explicar como é que funciona a formação. E aí você pode tomar a decisão se você quer ou não seguir junto com a gente. Se você quiser, você vai ter a oportunidade de fazer isso com uma condição especial, exclusiva, que a gente vai abrir agora. Então, fica até o final, se você quiser saber, que vai valer a pena. E aí, para finalizar, depois de tudo isso, eu vou fechar com um exercício poderoso para você tirar teu plano do papel e sair daqui não apenas com conhecimento, mas com o direcionamento certo para aplicar também. Combinado, gente? Ó, o Bruno falando que sofre por indicação. É isso. Assim, é muito bom indicação no começo. Eu chamo indicação carinhosamente de funil de Newton. Sabe a maçã de Newton que cai na cabeça? É isso, né? O funil de Newton. Você não fez nada, simplesmente você sentou e caiu o cliente na tua cabeça. Ele pode ser bom por um lado, mas ele tem algumas armadilhas importantes. A gente vai conversar sobre isso, tá? Perfeito, maravilha. Então, alguns acordos importantes. Esteja presente das 8h30 meio-dia e meio. Nós teremos um breve intervalo para dar uma relaxada, beber uma água, esticar as pernas. Então, foca, fecha todas as páginas que tiver abertas aí, fecha todas as abas e realmente se dedique, porque esse é um momento importante. Esse é talvez o projeto mais importante que você tenha tocado nos últimos anos, porque é o projeto da tua vida nova. Então, proteja esse tempo para você.
Tá? Avisa em casa que esse momento é seu, fecha a porta, coloca fone de ouvido, foca. E realmente esteja presente aqui de corpo e alma para aproveitar tudo isso daqui. Os slides, eles não vão ser disponibilizados, então se você quiser anotando, vai fazendo o que você precisar de anotações. E a gente tem um material didático que vai estar junto. Coloca aqui, por favor, o link do material didático, para que vocês copiem, façam uma cópia para vocês poderem preencher, tá bom? Isso aqui fica de resumo, depois a gente vai mandar no grupo também, para que você tenha isso disponibilizado. A gravação, ela não é disponibilizada somente para quem adquiriu a parte, né? Que ela era um produto à parte, e ela vai ser disponibilizada hoje à tarde, no máximo amanhã cedo, tá? E fica disponível na sua área de aluno com acesso durante 30 dias para você assistir, rever, enfim, refazer seus exercícios, tá bom? Cadê aqui? Rê, colocou o exercício? Aê, maravilha. Então, gente, ó, podem clicar nesse link que está aqui agora, duplicar, você vai abrir essa página, você não vai preencher na página, você vai fazer uma cópia para o teu computador. Você pode ou baixar, ou fazer uma cópia mesmo para o teu Google Drive, para você ir preenchendo e acompanhando junto com a gente. Não, Ju, não está mais disponível. Foi só até começar o workshop. Clica aqui. Ó, você não vai conseguir, você não vai preencher, tá bom? Você vai clicar aqui. Deixa eu até vir para cá para mostrar. Então, esse daqui é o material, tá? Aonde que você vai vir? Aqui em arquivo. E aí você vai fazer uma cópia. Ou você pode baixar em formato de Excel, se você quiser, e aí você preenche no teu computador. Ou você vai fazer uma cópia, e aí você vai preencher no seu próprio Google Drive, tá bom? Então, são as duas maneiras. Ou fazer uma cópia, ou baixar em formato de Excel, e aí você consegue preencher. Tudo certo? Precisa liberar acesso. Opa! Vê se agora foi, gente. Tudo certo? O acesso está liberado aqui. Deu certo, né? Que bom. Maravilha, gente. Então, esse daqui é o material que você vai usar ao longo dessa manhã, tá bom? Excelente. E a gente vai seguindo cada uma dessas etapas aqui. Então, vamos voltar agora para a apresentação. E seguir em frente. Imagina você aí, 47 anos, com 3 escolas pagas, fez faculdade, fez pós, fez MBA, mas nunca virou a mesa para você. Você mesmo, né? Você fez muito pelos outros, mas nunca fez nada por você. Você se sente, às vezes, como se você tivesse uma autoridade que depende do teu crachá e você se pega questionando, mas será que aquilo que eu sou continua junto comigo mesmo depois que eu sair de lá? Isso gera, assim, algum tipo de questionamento para você? Quem eu sou fora do crachá? Quem eu sou fora desse sistema onde eu habito hoje? Será que continuo tendo valor mesmo depois que eu sair? Se você sente desse jeito, estamos junto, tá? E talvez a maior parte das pessoas aqui. Eu também passei por isso. Você vai conhecer um pouco da minha história daqui a pouco, mas eu também venho do corporativo, eu também tenho uma trajetória que começou de uma maneira super tradicional. E passei, depois de mais de 10 anos de corporativo, eu percebi que essa não era realmente a minha realidade. E desde então, eu venho acompanhando outros executivos que querem fazer esse mesmo processo de transição. E o que eu percebo é que existe uma questão muito forte que está acontecendo agora, que é a evolução da autoridade. Presta atenção, gente, que esse gráfico aqui ele é super importante. Imagina que você, quando você entrou no corporativo, seja como trainee, eu entrei como trainee lá atrás, ou estagiário, analista, como quer que tenha sido, você foi galgando os degraus dessa escada corporativa, certo? E você foi acreditando que esse era o único caminho que existia, porque era o que a gente sabia, até porque lá atrás nem existia internet, né? Não existia esse mercado gigante que existe hoje. Então você foi seguindo o caminho da maneira como você enxergava. Só que chega um ponto, e esse ponto está acontecendo exatamente agora. Quem aqui, gente, me conta, tem mais de 15 anos de corporativo? Quantos anos de experiência? Coloca aqui, quantos anos de experiência você tem de corporativo? Deixa eu conhecer vocês. Ó, 22, 25, 15, 20, 20, 20, 20, 23, 22, 25, 37, 15, 30. Olha isso. Olha o tamanho. Gente, uma geração, né? Isso aqui foi uma geração vivida dentro do corporativo. 26, 28, 33, 18. Exatamente.
Então, o que acontece? Quando você tá... Olha a bagagem, gente. Olha o nível de senioridade que a gente tem aqui. Olha que incrível. E trabalhando para os outros, né, Cristiano? É bem isso. 30 anos trabalhando para os outros, para enriquecer o sonho dos outros. Mas pensa assim, né? Isso daqui te preparou para você estar onde você está hoje. O que acontece é quando você chega aí nos seus 40 e poucos anos, 43, 45, 48, 50, mais, começa a vir um questionamento muito grande. Porque se unem três fatores. Une um fator que, para você começa a questionar se é isso mesmo que você quer da tua vida, porque você começa a não comprar mais o jogo do corporativo. Sabe aquelas viagens? Quem aqui, gente, não aguenta mais viajar por conta da empresa? No começo é uma delícia, né? Eu lembro, o meu último cargo, eu tinha que ir para a China a trabalho. Eu ia 2 vezes por ano para a China. Eu fui, eu acho que 5 vezes. As primeiras vezes eu achava o máximo. Meu Deus, vou para a China. Gente, estava na terceira vez, eu não aguentava mais. O jet lag, o fuso horário, ficar longe de casa, ficar longe da minha rotina. Mas no começo é uma delícia. Só que quando você chega com 40 e poucos anos de idade, você não aguenta mais essas viagens a trabalho que te deixam longe da tua família, das pessoas que realmente são importantes para você. E você percebe que você está com a tua rotina toda bagunçada. Você não aguenta mais aquelas demandas que aparecem 9h30 da noite, com a expectativa de que você, por ser sênior, né, por ter um cargo de confiança dentro da empresa, você esteja à disposição. Você não aguenta mais olhar e ver pessoas menos competentes do que você, sabe, tipo, galgando degraus mais rápido e falando, poxa, mas espera aí, qual o sentido dessa pessoa estar aqui, crescendo rápido desse jeito? Você não aguenta mais perceber que você tem que estar comprando um discurso motivacional que não faz mais sentido, que não casa mais. Você já viu aquela história se repetir, você já viu, você já sabe como é que funciona. Você vê decisões sendo tomadas muito mais por grandes politicagens do que porque realmente é importante para o consumidor. E aí você olha para aquilo e começa a se questionar, fala, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Com toda essa bagagem, com todos os meus 30 anos de experiência no corporativo, por que mesmo que eu estou colocando toda essa minha capacidade, essa competência aqui? Nesse sistema que aparentemente está pequeno para quem eu sou, que aparentemente não me cabe mais. E aí você começa a se questionar e pensa, tá, mas e como é que vai ser minha vida daqui para frente? Porque eu estou aqui no auge, mas e daqui a pouco? Daqui a pouco começa a acontecer um ostracismo silencioso. Eu vejo pessoas da minha época, quando eu entrei no corporativo, que eram os grandes bambambãs, que estavam lá em cima, hoje em empresas cada vez menos reconhecidas, que o nome eu nunca vi falar. Esse ostracismo silencioso que vai acontecendo depois dos 40 e poucos, 50 anos, ele é real. Infelizmente, isso acontece e é muito claro. E ele acontece porque para a empresa você começa a ficar caro, né? Que são os 3 pontos que eu falei. Então, para você a conta começa a não fechar mais, para a empresa também não. Porque você começa a ficar caro, você começa a criticar, você começa a não aceitar mais qualquer coisa, e você começa mais a ser meio que uma pedra no sapato desse sistema como um todo. Porque o corporativo, também é outra frase que eu costumo dizer muito, ele é um jogo com regras muito claras. Ou você aceita o jogo e joga o jogo, ou você procura outro tabuleiro para você. A ingenuidade é achar que você vai conseguir mudar o sistema de dentro. Então, você está lá no momento em que para você já não está mais fazendo sentido, e ao mesmo tempo, você vê essa galerinha, né, que é o terceiro elemento, com sangue no olho, com 20 e poucos anos de idade, cheia de vontade de fazer acontecer, e indo em happy hour depois do trabalho, trabalhando 12, 14 horas por dia, e ainda, sabe, com um sorriso nos olhos, comprando todos os cursos motivacionais, somos uma família, GBTW, né, toda aquela questão. Então, percebe que, assim, esse sistema, ele começa a ficar desencaixado? A gente tem uma cooperação para a qual você já não é mais aquilo que está brilhando, a gente tem pessoas que estão aqui subindo e querendo ocupar o espaço, e a gente tem uma bagagem extremamente sênior, experiente, que já não comporta mais o lugar onde está. Só que aí vem a grande questão, o grande questionamento. Quem eu sou fora dessa estrutura? Quem eu sou fora desse sistema? Porque até então, toda a autoridade que eu construí foi aqui, foi da empresa. Eu lembro quando uma das coisas que mais me gerou estranheza quando eu saí do corporativo foi a primeira vez que eu fui atender o telefone. Porque antigamente eu atendi o telefone, era Craft Juliana, ou Boticário Juliana, e a primeira vez que eu atendi o telefone foi só Juliana, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi meu nome. Perdi meu sobrenome, perdi quem eu era, perdi minha identidade. Porque sim, gente, é uma mudança grande de identidade quando você está nesse processo todo. E a tua autoridade, enquanto você está no corporativo, ela é uma autoridade que está emprestada. Toda essa
esse poder que você tem é o poder que você tem porque você trabalha na empresa. Os convites que você recebe para dar palestra, os convites que você recebe para participar de eventos, para representar, você está sempre representando a empresa. Você está lá porque você é diretor de marketing da empresa X, porque você é diretor de logística da empresa Y. Mas e se você não fosse mais? Será que você ainda teria essa autoridade toda? E é aí, gente, que vem o grande pulo do gato, que é você começar o quanto antes a construir a tua autoridade proprietária, por conta própria, pelo seu nome, por você. Uma autoridade que ninguém mais tira de você. Uma autoridade que vale pelo nome, por quem você é, pelo aquilo que você é capaz de realizar. E não pelo crachá, pelo sobrenome da empresa que está fora. Faz sentido? É isso que você quer? Você quer recuperar uma autoridade proprietária que seja sua? Você quer ser chamado para um podcast por você e não pela empresa que você representa? Você quer ser chamado para uma palestra para representar a tua empresa e não a empresa de onde você trabalha? Você quer perceber que você ainda tem, sim, muita representatividade, muita relevância, independente se você tem um crachá ou não. E isso, gente, para mim, é verdadeira liberdade. Isso que é a liberdade, é você ter uma autoridade sua que você pode depois derivar em fonte de renda, derivar em negócios, derivar em dinheiro. Mas para isso, primeiro, você precisa se apropriar dessa tua autoridade. Deixar de estar dentro de um sistema que não trabalha mais para você e construir o seu próprio sistema. Deixa o corporativo para a galerinha nova, 20 e poucos anos. Você já teve essa idade também. E, gente, hoje em dia eu sou extremamente grata pelo corporativo. Eu sei o tanto que eu aprendi, tanto que ele me moldou, que ele me formou. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele nos ensalsicha. O corporativo, ele faz um ensalsichamento, ele te molda, te prensa, te comprime para você seguir os moldes e para atender as expectativas lá dentro. Quando você sai, você ganha corpo, você ganha forma. Você realmente vira quem você realmente é. E isso é ter a tua autoridade proprietária. Maravilha, né? Nós começamos a nos questionar como se nós só fôssemos bons profissionais apenas atrelados a uma empresa. Perfeito, Catrine. E não poderia ter nada mais errado, né? Porque é você que faz a empresa. Então, é a soma dos grandes profissionais que fazem a empresa o sucesso que ela é. Só que o modelo ele é tão amarrado que você fica se questionando. Quem aqui, gente, já teve nos áudios de aquecimento que aconteceram antes do workshop, um dos áudios eu falei sobre a síndrome do impostor. Quem se identificou com isso? De achar, poxa, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não sei o suficiente. Será que eu funciono fora desse sistema? Mesmo, gente, pessoas incríveis, com 30 anos de experiência na casa, com cargo de diretoria, assim, resultados e resultados e resultados comprovados entregues. Ainda assim, bate aquele medo. Por quê? Porque isso daqui é uma síndrome desse sistema que te paralisa. Porque você aprendeu a operar dentro de um sistema, agora você precisa aprender a operar fora dele. Maravilha, gente. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa. Sempre que eu falar alguma coisa que for um insight que para você já valeu o preço que você pagou no workshop, coloca aqui para mim, hashtag tá pago, nos comentários. Vamos fazer esse acordo. Isso é importante para mim, tá? Porque eu sei que aquilo fez sentido, que aquilo foi relevante. E é importante para você também, porque quando você coloca aqui hashtag tá pago, para você reafirmou para tua cabeça que aquele ponto foi importante. Então, isso daqui meio que fez uma marca, assim, sabe? Opa, prestei atenção nisso, tá? Maravilha, que bom que já tá pago. Excelente. Muito bom, gente. Você é a pessoa certa, tá? Você é a pessoa certa, porque você tem senioridade estratégica. Você vivenciou situações complexas e você sabe do que eu estou falando. Você já pegou o projeto que estava atrasado e fez das tripas coração, falou com tudo quanto era a área, usou a criatividade, fez as análises que precisava para você, no universo ainda sem inteligência artificial, né? Fez a análise no MOOC, na raça, para poder entregar o projeto dentro do prazo. Você já teve que enfrentar corte de orçamento, aumento de verba inesperado, que vem aos 45 do segundo tempo, resolver mudança, né? Agora a gente tem uma divisão, agora a gente não tem mais essa divisão, demissões, mudanças de liderança, você já passou por tanta coisa. Você tem essa riqueza desse capital intelectual, você tem esse framework montado, você tem essa capacidade de navegar por situações complexas, fazer gestão de crise, a adaptabilidade. Eu tenho certeza que se eu te pegar agora, te colocar numa empresa que está com um problema, mesmo que você não conheça nada da empresa, nada do setor, você vai dar um jeito de fazer as perguntas certas, de descobrir o que precisa ser feito e de dar um encaminhamento. Né? Maravilha! Excelente! Que delícia, Bruno! Muito bom! Obrigada pelo feedback. E você é a pessoa certa na hora certa.
Porque, gente, 2026 e a partir de agora é o melhor ano para profissionais que resolvem problemas estratégicos. Você é a pessoa certa no lugar certo. Olha só, gente, o que está acontecendo? A bagunça que está acontecendo em 2026. NR01, que já começou a multar, e você acha que as empresas estão preparadas, porque isso já estava sendo avisado há tempos? É claro que não, porque obviamente o brasileiro chega para deixa tudo para a última hora. A gente recebeu há uma semana atrás pedido de palestra para a NR01, que a gente dialoga muito com o mercado, tá? Além da gente ter a nossa formação de consultores, a gente dialoga com associações, com empresas. Então, vira e mexe, a gente recebe demandas para os nossos mentorados. E uma que chegou há 2 semanas foi uma para palestra sobre a NR01, porque tem um setor aqui que está completamente perdido agora que eles foram acordar para perceber que precisam começar a fazer essa implementação. Então, NR01 está abrindo possibilidades. Quem é aqui de RH? Ou é de qualquer área correlata que possa ajudar com isso. Né? Esse daqui, e olha, e atenção, eu não estou falando de ter uma consultoria para aplicar a NR01, que isso aqui é muito operacional, muito tático. Eu estou falando uma consultoria estratégica, aproveitando o mote, né, a abertura que as empresas estão tendo para falar de pessoas nesse momento. Aí, ó. Reforma tributária. O Marcelo falando que respiro todos os dias. Perfeito, é outra coisa. As empresas estão perdidinhas em relação à reforma tributária, até porque isso aqui está acontecendo muita coisa ainda, né? Muita coisa ainda, nem os próprios contadores, os tributaristas ainda estão entendendo como é que funciona, e as empresas mais ainda. Então, o empresário, ele tá sabendo que um monte de coisa vai mudar, ele precisa mudar, mas ele não está sabendo exatamente o que nem como. Além disso, gente, nós temos recorde de feriados, Copa do Mundo e eleições. Esses 3 pontos, eles trazem uma distração muito grande, uma queda de produtividade, menos dias úteis trabalhados, ou seja, a empresa precisa ser mais produtiva, porque ela vai ter menos dias para poder entregar igual ou mais. Eleições, vem aquela bagunça, a gente já sabe como é que funciona. Final do ano, a gente tem, a atenção está muito dividida, os investimentos ficam mais caros. Vai investir em mídia nesse momento, está altíssimo. Então, assim, a empresa ela precisa de eficiência e sem contar a IA. Eu estive no South by Southwest em Londres, voltei ontem, e eu vi o que é esse cenário que a gente está vivendo, que para quem não conhece, o South by Southwest é um dos principais eventos de inovação, tecnologia e negócios que tem no mundo. E foi falado muito sobre a IA nesse momento, como é que se está vivendo isso, e as principais mudanças que a gente está vendo acontecer dentro do universo empresarial. Mundial, não é nem só brasileiro, mas mundial. E isso mostra, assim, fato, vai mudar muita coisa. E as empresas precisam de ajuda. Agora, olha para esse cenário, gente, e vê se não é um prato cheio para você. Um prato cheio para você que sabe lidar com complexidade, com esses momentos de mudanças. E atenção, eu não estou dizendo que você precisa ser o expert em reforma tributária, ou que você precisa ser o expert em gestão de equipe, de pessoas. O que eu estou falando é que o conhecimento que vocês já têm é mais do que suficiente para ajudar essas empresas que estão passando por esse momento de mudança. Uma coisa que a gente percebe quando começa a atuar dentro das empresas é que o mato é alto, gente. O mato é muito alto. O que elas precisam é um pedacinho de tudo aquilo que você sabe. Você sabe muito mais. Às vezes você acha que você precisa entregar um monte para a empresa, mas na verdade, assim, o pouco bem feito já é mais do que suficiente. E as ameaças que vêm, fazendo uma breve análise SWOT aqui, quando a gente olha esse cenário que está acontecendo. A gente tem menos dias produtivos, mais custos fixos, os mesmos custos fixos. Então, com esse monte de feriado, de interrupção, de jogo, a gente tem menos dias para produzir, menos dias para vender, para poder manter ou aumentar a meta. Então, a gente também, além de ter menos tempo, tem perda de cadência. Atraso na decisão, aprovações mais lentas, entregas postergando, o ciclo de vendas quebrando, uma sensação constante de mês capenga, sabe? Semana que vem a gente vê, não dá que é feriado, semana que vem a gente vê. E isso quebra muito o ritmo da empresa. Se a empresa que já não estava operando bem, ela pode realmente quebrar num cenário como esse. Se ela já não estava num ritmo bom de produtividade, isso daqui pode ser fatal. O ritmo iminente de queda de produtividade e de normalizar a baixa performance. Depois a gente vê. O que tem de oportunidade para você, consultor, pessoa sênior? A mudança obriga a arrumação. Então, precisa revisar completamente a lógica de formação de preços, de prazos de pagamento e recebimento, de gestão de estoque, de classificação fiscal, de integração de dados, de vendas, gente. Treinamento de vendas, treinar as equipes de vendas para elas conseguirem vender mais em menos dias. Oportunidade real para rever mix de marketing, de logística, de sistema, de processo comercial. Quem não tem um processo estabelecido comercial,
Imagina o momento que é agora para isso. Quem não tem um processo estabelecido para cuidar de pessoas, o momento está ideal. Treinar a equipe para alta performance, planejar lançamento, calendário de lançamento, de venda, de produção. E fora a IA. A IA, gente, ela está vindo com um impacto tão grande. Inclusive, na formação, nós vamos ter nessa quinta-feira uma aula exclusiva, onde eu vou trazer todos os insights do Salto by Southwest, explicando, né, o que de mais novo aconteceu lá, mas dando uma palhinha para vocês aqui. A IA, gente, ela não está vindo, assim, sabe, para melhorar o processo que já existe. Ela está vindo disruptiva, do tipo, eu realmente preciso desse processo? Eu realmente preciso ter isso acontecendo desse jeito? Ou será que eu consigo, lá atrás, mudar a maneira como as coisas são feitas? E outra coisa super importante, ajudar as empresas a pensarem o papel da liderança e da gestão. Porque cada vez mais, um profissional sênior consegue fazer várias coisas com o funcionário digital. Então, a gente vai enxergar cada vez mais essa maneira híbrida, que é um profissional sênior humano e um profissional mais júnior operacional para realizar as tarefas digital. E aí você precisa aprender a lidar e treinar a operação para viver com isso. Mudança de cultura, gente, o tempo todo. Então, isso daqui, ó, o Cristiano está aqui para ajudar com IA. E não se preocupa se você não sabe de IA, tá? Fica tranquilo, porque as empresas, a maturidade do mercado que a gente está vivendo hoje, ainda está bem longe desse nível de adoção de IA. Você vai perceber que o buraco é mais embaixo. E nós temos mentorados aqui dentro que trabalham com estruturação de processos, que trabalham com IA, e o que eles percebem é que assim, as empresas elas não estão ainda nem só no momento da IA especificamente, mas elas estão no momento de se organizar, de saber, de ter a casa organizada, para depois poder vir a IA. E aí onde vocês entram com um prato cheio. A IA ela não consegue resolver problema de falta de organização, né? Então, isso precisa vir antes. E aumentar a produtividade sem aumentar custo fixo, compensar a perda de margem, né, que as empresas estão tendo. Ou seja, enquanto no corporativo as oportunidades estão cada vez mais escassas, e quando a gente olha prazo de recolocação no mercado, eu não sei aqui quem tentou recentemente se recolocar e já se percebeu isso, né, se encontrou isso na prática, mas um prazo médio de recolocação no mercado para um profissional sênior, né, assim, se a gente está falando analista, sênior, a gente está falando de 2 a 5 meses. Só que quando a gente vai para executivos mesmo, carga de gerência sênior para cima, a gente está falando de gerentes, diretores, C-level, a gente está falando, gente, de um prazo médio que beira 1 ano de recolocação. De 6 meses a 1 ano. E muitas vezes tendo que aceitar uma movimentação lateral. Porque cada vez mais é uma grande pirâmide. Quanto mais alto você está nessa cadeira hierárquica, mais difícil fica você conseguir uma mesma posição e mantendo todos os seus benefícios. Aí, ó, o Adriano falou que tá passando por isso. Né? Tô passando, ó, a Evelise, o Adriano, a Rita, estão passando exatamente por esse momento. Então, gente, esse daqui é o momento. Porque enquanto a tua bagagem está fazendo falta para essas empresas que estão no mercado, né? Ó, Felipe, que bom que você está aqui. Você vai perceber que você nem vai precisar ir nessa entrevista na semana que vem. Olha isso. Olha que desperdício, né, gente? E principalmente para as mulheres. Quando a gente olha, mulheres 40 a mais, gente, são só, não chega a 8% do quadro de funcionárias executivas das empresas do Brasil. Pesquisa do próprio LinkedIn. Então, assim, se você está nesse momento, enquanto o corporativo está aí te expulsando, né, dificultando, no empreendedorismo, a sua bagagem profissional vale ouro. Esse é excelente notícia. Você só está na estrutura errada. Existe uma estrutura que te comporta, que está sedento por profissionais como você. Olha o mercado, olha um monte a situação que está acontecendo nas PMEs. Enquanto isso, você está dentro de uma estrutura que não te comporta mais. O verdadeiro motivo pelo qual executivos não viram consultores, e você só muito provavelmente vai se ver refletido aqui, tá? O que você fala, né? O que esses executivos eles dizem ou eles pensam? Ah, eu só não virei consultor ainda porque eu não tenho nicho, porque eu não sei vender, porque eu não tenho audiência, porque eu não estou pronto. Quem aqui? Manda um joinha para eu saber se você já pensou alguma coisa disso daqui. Esse daqui é o motivo, é por isso que eu não tenho consultoria ainda. Mas, na verdade, sabe qual que é o verdadeiro motivo? O verdadeiro motivo que está por trás é um medo grande de fracassar publicamente. Porque, poxa, sou diretor, sou C-level, sou head, e aí, de repente, eu vou abrir minha consultoria e eu não vou ter clientes. Então, eu tenho um medo grande do que os colegas vão falar lá no café de você. Tenho medo de perder renda, como se você fosse trocar um salário
concreto por uma ilusão, por um sonho, por uma esperança. E um medo de descobrir que o valor estava no cargo e não em você. É isso, né? Então, isso daqui é o que está por trás. Toda vez que você se diz isso, o que verdadeiramente está, esse medo que vem, é esse medo de fracassar publicamente, é o medo que os outros vão enxergar de você, porque você mesmo já tem uma autoimagem muito grande, porque você vem de um cargo muito grande. E, gente, esse daqui é a armadilha da senioridade. Eu falo muito isso dentro da formação, porque os nossos mentorados, eles são vocês. Né? Eles um dia estiveram aqui também dentro do workshop e seguiram junto com a gente. Então, eles têm um perfil muito parecido com o seu. E eu trago muito isso, né, sobre essa questão da armadilha da senioridade, que é essa galera mais nova, gente, que você vê fazendo besteira nas redes sociais, eles estão ali fazendo de tudo sem a mínima vergonha. Mas por que isso? Por que para eles é mais fácil arriscar? E para você, talvez, você sinta essa dificuldade? Porque eles têm pouco a perder. Né? Eles não têm uma reputação a zelar. Eles não construíram uma reputação. Tem muita gente nova que vai lá, você vê e fala, meu Deus, olha isso, essa que besteira que essa pessoa está falando, isso aqui não faz sentido. Não é desse jeito. E a pessoa vai estar lá fazendo dinheiro, faturando, e, ao mesmo tempo, vocês que deveriam estar lá ocupando o mesmo espaço estão presos nessa armadilha da senioridade. Então, o meu papel aqui é te ajudar a se libertar dessa armadilha. A mostrar que você não vai fracassar publicamente, que está tudo certo, que você não vai perder sua renda, que você consegue, inclusive, faturar mais com consultoria do que você faturava dentro do corporativo, que o teu valor está em você. A única coisa que você precisa agora é criar essa autoridade proprietária, porque ela ainda não existe, ela ainda está dentro da empresa, ela ainda está emprestada. Tá bom? E quando você fizer isso, você vai perceber que você é a pessoa certa na hora certa, que a tua bagagem já tem valor. Que o que falta é uma oferta estruturada que o mercado entende, valoriza e compra. Faz sentido, gente? Manda um coração aqui que quem tá já assim, que tá assumindo para você que a partir de agora é isso que você vai assumir como verdade para você. A minha bagagem já tem valor. Eu já sei o que eu preciso, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais nenhuma informação, eu não preciso de mais nada, eu estou pronto. Eu já tenho o que eu preciso. O que está faltando só é estruturar isso dentro de uma oferta clara que o mercado entende e compra. E para isso que eu estou aqui, estamos juntos, vamos fazer isso acontecer. Tá bom? Maravilha, gente. Que bom que está pago. Vamos seguir e transformar isso daqui, então, em realidade, porque eu quero que você saia daqui hoje uma outra pessoa. Lembra a pergunta que eu fiz ontem no áudio? Como é que você quer sair daqui hoje? E eu espero que você queira sair, que você saia daqui hoje já tendo assumido essa nova identidade, de quem já está numa outra jornada. E para a gente começar com tudo, vamos fazer exercício? Eu quero que você já levante essa sua bagagem, que isso fique claro, você já assumiu isso para você, agora eu quero que você comprove para você mesmo. Eu quero que você pegue na ficha ali 5 a 10 coisas que você fazia em cargos anteriores e era reconhecido por isso. Ó, voltando aqui, essa é a primeira. Nós vamos fazer agora o inventário da tua bagagem profissional. De 5 a 10 coisas que você fazia, você fez em cargos anteriores e que você era reconhecido por isso. Quais são os projetos que você tocou? O que você fez que você fazia muito bem? Eu fazia muito bem, eu toquei um projeto de redução de custos, a gente reduziu em 50% os custos de uma linha de produção. Eu fiz um projeto de lançamento de um novo produto que aumentou 2,5 milhões de revenue para a empresa. Eu estruturei uma área nova, que não existia. Eu fiz toda a gestão da cultura da empresa e eu consegui fazer com que a rotatividade caísse de 20% para 12%. Coloca aqui, então. Eu vou dar um minutinho para você fazer isso. Mandar o link novamente? Sim. Tá aqui, ó. Você tá conseguindo preencher, Ana? O que tá dando? Ó, podem, quem não conseguiu, abre aqui, naquele esquema que eu falei, ou você baixa. Então, você tem que duplicar para você, ou você tem que baixar no teu computador. Esse daqui é só o modelo, tá? Vem aqui em arquivo, ou você faz uma cópia aí para o teu Google Docs, para o teu Google Drive, ou você baixa aqui em Excel, aí você consegue preencher. Quem foi terminando vai contando aqui, tá? O que você descobriu sobre você?
Vamos ver, o Bruno descobriu que fiz projetos muito grandes que impactaram a economia nacional em 2 países. Caraca, Bruno! Que incrível! Em que área? O Felipe, transformei o posicionamento de empresas, ou inclusive eu quadrupliquei o valuation de um cliente de 50 milhões de euros para 200 milhões de euros. Olha isso, Felipe! Que incrível! Daniela, estruturei cadência de gestão na alta diretoria. Você tem noção do resultado que isso deve ter trazido, Daniela? Você não tem uma gestão de alta diretoria, você não tem um processo estruturado e de repente você pega tudo aquilo e cria essa cadência. Você projetou as operações que você compra num dia e chega no outro. Que demais, Bruno! Excelente. Olha isso, gente. Quem mais? Quero ouvir casos de sucesso aqui de vocês. Agora, você imagina se você pega isso daí, Bruno, e vai levar para uma empresa de e-commerce nacional aqui. Imagina a capacidade que você tem de chegar e transformar essa empresa. Liderei um projeto de transformação digital de uma empresa de CPG que deu um lucro de mais de US$ 1 milhão. Olha isso, Mariana. US$ 1 milhão. E quanto você recebeu por isso? Melhor nem fazer a conta, não é mesmo? Gerenciei projetos e programas de milhares de dólares, entregando produtos que são usados por centenas de milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo. Olha isso. Eu lembro uma vez que eu fiz um projeto de lançamento de produto, que eu toquei um projeto de lançamento de um produto novo, do começo ao fim, e aí no final do ano a empresa tinha o reconhecimento, e aí eles fizeram, porque essa linha nova de produto, ela vai trazer um acumulado. Eu não lembro até quanto que era, porque isso já faz mais de 10 anos, né? Mas eram questões assim, sabe? Tipo, num acumulado de questão de bilhões, na empresa de bens de consumo. Imagina. E aí eu fui lá recebi meu prêmio de R$ 700 por ter lançado uma linha nova que impactava bilhões. Nossa, eu nunca me senti tão motivada, minha gente. Estruturei e alinhei a estratégia de pessoas para entrega de estratégia do negócio, construir área de RH do zero. Carol, a gente tem consultoras de implementação de áreas de RH aqui que estão rachando de ganhar dinheiro. Que maravilha! Estrei no setor de análise de dados. Carlos, análise de dados, nesse momento, você tá com a faca e o queijo na mão, porque com essa história de IA toda, o que as empresas mais precisam é isso, é tomar decisões baseadas em dados. Olha isso. Gente, estou amando ler as histórias de vocês. Amando. A área de projetos industriais. Melhorei toda a estrutura organizacional. Tem noção, Carlos, de quanto você gerou de resultado? Olha isso, gente. Recuperação de 11 de 34 milhões de dólares em 6 meses a um custo de R$ 200 mil. Olha isso, gente. Que coisa linda. Autorizei mais de 5 IPs no Bacen. Vocês são incríveis. Estruturei projeto de excelência e atendimento com método Disney para um grande hospital em São Paulo, melhorando o NPS. Cara, Thaís, que incrível. Você não só melhorou o NPS, mas você salvou a vida de muita gente. Você sabe disso, né? Porque a gente trabalhar com vidas humanas é fundamental. Construção do time de Inside Sales de uma startup de varejo que entregou um GMV de 10 milhões no mês. Olha isso. Gente, se a gente for somar isso daqui, você percebe que nós temos uma empresa bilionária com tudo aquilo que vocês realizaram? Treinamentos globais, cisão de 2 grupos econômicos, IPOs. Olha isso, gente. Olha isso, assinatura de medicamentos em farmácias e produtos de beleza por meio de e-commerce, faturamento de mais de 50 milhões no ano. Imagina pegar essa estrutura e trazer para outros negócios. Gente, como é que foi fazer esse exercício? Como é que você se sentiu fazendo o inventário da tua bagagem profissional, percebendo aquilo que você entrega? Você percebeu agora aquela frase? Isso daqui? Ficou claro agora? Se alguém ainda tinha alguma dúvida que você está pronto, ficou claro que você está pronto? Percebe?
Sem contar toda a parte qualitativa, né? O Felipe está falando, não é a ROI financeiro direto, mas foi o que mais me deu retorno, foi inspirar e empoderar pessoas. Perfeito, Felipe. Claro que o ROI existe, e a gente até existe maneiras que a gente pode, né, ir fazendo assumptions para a gente chegar nesse número, mas no fundo, você mudou a vida de pessoas. E, gente, isso também faz parte, né? Pensa que nessa idade que todos nós estamos aqui, depois dos 40, essa busca por mais legado, por propósito, ela é muito real. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas é o dinheiro e qual é esse impacto que eu estou fazendo? Que transformação é essa que eu estou gerando? Qual é o tamanho, né, desse impacto que eu estou causando? Que maravilha, gente. Foi gostoso fazer esse exercício? Manda um coraçãozinho aqui para eu saber. Você sentiu agora o poder que você tem nas suas mãos? E que se você fez isso por essas empresas, com a estrutura certa, imagina você pegar isso e aplicar para outros lugares. Eu adoro realizar esse exercício logo no começo, porque isso concretiza o que a gente está falando. Eu sei que às vezes, racionalmente, você sabe, nossa, eu entrego muito, nossa, eu já fiz tanta coisa, se eu fosse fazer tudo isso que eu faço pela empresa para mim, quanto que eu conseguiria? Mas é completamente diferente de você escrever no papel, de você enxergar, de você ver tudo isso que você já realizou. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Maravilha! Então agora vamos seguir, né? Eu vou contar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem. Tem gente que está chegando novo, que não me conhece ainda. Eu sou Juliana Paes Garcia, né? Sua mentora aqui. Qual que é a minha especialidade? Eu sou estrategista de criação em escala de serviços de alto valor. Meu grande superpoder é fazer isso. É criar e escalar negócios. E eu já fazia isso desde o corporativo. Né? Eu tenho uma carreira tradicional, assim como a maior parte de vocês, eu venho do corporativo, eu sou formada em administração de empresas pela USP, em Ribeirão Preto. Temos algum ex-colega aí? Geralmente a gente sempre tem ex-colegas. Então, eu sou formada em administração de empresas, eu fiz MBA pela FGV em gestão estratégica de empresas, eu fiz pós na PUC do Paraná em gestão de varejo de produtos e serviços. Então, assim, eu tenho toda essa bagagem, né, tradicional, assim como vocês. Eu falei, você pagou 3 escolas e ainda não virou a própria mesa? Essa era eu. Paguei 4, porque eu paguei. Aliás, faculdade eu não paguei, então eu paguei o MBA e a pós. Paguei 2 escolas e assim, eu estava exatamente igual a vocês. Aí eu entrei como trainee na Kraft na época, hoje é Mondelez. Fui morar em Curitiba, por isso que eu fui para Curitiba, né? E depois trabalhei dentro do Grupo Boticário. E desde que eu entrei, toda a minha trajetória dentro do corporativo foi estruturando e lançando produtos e áreas de negócio. Minha última posição dentro do Grupo Boticário, eu lancei a área de acessórios, que hoje ela é uma área que tem um impacto representativo dentro do resultado do negócio, que na época ela não existia enquanto área, e eu fiz todo o processo de desenvolvimento, de criação, como uma área que fazia desenvolvimento, inclusive, com a China. Então, por isso que eu fui 4 ou 5 vezes para a China fazer esse processo de desenvolvimento de produtos de fornecedores. Enfim, então eu fiz essa estruturação toda. Eu trabalhava com bens de consumo, na área de marketing, e a área de marketing dentro de bens de consumo, para quem está familiarizado, é uma área de negócios, na verdade, porque você é responsável pelo P&L, você é responsável pela gestão, por acompanhar a distribuição, por fazer interface com comunicação, por acompanhar o desenvolvimento do produto, desde a parte de identificação de tendência de mercado e das necessidades do consumidor, análise de concorrência para decidir o que lançar, a validação desse produto e todo o acompanhamento da vida útil dele até a descontinuação. Então, esse ciclo de vida do produto é o que eu fiz durante mais de 10 anos dentro do corporativo. E quando eu resolvi empreender, foi exatamente isso que eu continuei fazendo, só que agora com serviços e não mais com produtos. Então, eu tive essa carreira muito tradicional. E aí, quando eu resolvi fazer minha transição de carreira, eu estava no momento um pouco antes do que vocês, eu tinha 35 anos quando eu resolvi fazer minha transição, mas eu já tinha muito esse questionamento do tipo, poxa, primeiro, eu quero trabalhar num lugar onde eu seja mais dona do meu tempo, da minha agenda. Quem aqui, gente, sente que você não é dono da tua agenda? Que a empresa manda em você, né? Você não, até o horário que você acorda, onde você mora, até onde você mora. Você tem que morar perto da empresa para você estar perto, né? E as pessoas com quem você convive, as roupas que você usa. Parece que a empresa é o centro da tua vida. E eu não queria mais que a empresa fosse o centro da minha vida.
Eu queria uma vida com mais propósito, eu queria sentir que o que eu estava fazendo fazia diferença, e eu queria sentir também que eu estava ganhando uma amplitude maior. Eu sabia que eu podia mais. Eu sentia que a empresa estava me abafando, e eu sentia que eu podia ser mais do que isso. Só que eu não sabia o que fazer, gente, porque imagina, isso foi 2015. 2015 não tinha o Devolvi Meu Crachá, né, que te ajuda a fazer as coisas de maneira estruturada, com passo a passo. Então eu fui na loucurada, eu fui na tentativa e erro, eu fui por conta própria. Eu tirei um sabático, fui dar volta pelo mundo, fiquei viajando durante 6 meses, foi incrível, né, em termos de experiência de vida. Mas, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, tá, e agora? Né? O que eu faço? Como que eu crio uma empresa? O fato de você ter uma bagagem incrível no corporativo não significa que você vai fazer um depara sem fazer ajustes para empreender. E aí eu fui descobrindo isso na raça. Né? Eu fui fazendo meu plano de negócios, aí eu fui validar meu plano de negócios, eu fui pegar tudo aquilo que eu já sabia do corporativo, porque fiz isso durante mais de 10 anos lá, e comecei a fazer no meu próprio negócio. E aí foi lá quando eu comecei, né, a perceber que, assim como eu estava passando por isso, existiam milhares de pessoas também que estavam com esse mesmo sofrimento, que é querer sair do corporativo e empreender. E foi quando eu comecei cada vez mais me especializar nessa estruturação de negócios, de serviços, né, de transição de carreira, criação de serviços de alto valor. Fui me especializar em coaching, em psicologia positiva, em neurociência. E aí, em paralelo, eu também comecei a atender empresas. Eu dei muito treinamento em empresas brasileiras e portuguesas, porque em determinado momento eu resolvi vir para Portugal, abrir minha empresa aqui também. Então, eu já tive vários clientes, tanto no Brasil como em Portugal. E aí, depois de um tempo, eu percebi, isso foi logo pós-pandemia, eu percebi que o que eu gostava mesmo era ensinar. Mais até do que dar treinamento, dar consultoria, atender individualmente, eu queria, de novo, aumentar meu impacto. E eu percebi que para aumentar meu impacto, fazia muito mais sentido eu sair dos atendimentos 1 a 1 e ir escalar através de programas de mentoria. E foi quando nasceu, né, o Devolvi Meu Crachá, a formação, enfim, nasceu tudo isso. Então, foram mais de 10 anos nesse processo, tanto atendendo individualmente como em grupos, transformando executivos em empreendedores, foram mais de 1.200 clientes ao todo. E hoje estou aqui como mentora de consultores e mentores, outros mentores também, pessoas que querem levar esse seu conhecimento de uma maneira mais estruturada, para que você não sofra como eu sofri. Porque, gente, eu paguei um pedágio, um belo de um pedágio aí, de uns 2 anos de tentativa e erro, em que eu gastei muito tempo, muito dinheiro, investindo em coisas que não era o jeito certo. Mas eu fiz isso porque eu não tinha ninguém me orientando e me guiando. Então, o Devolvi Meu Crachá nasceu de uma dor real que eu vivi nesse processo de transição. Ninguém precisa passar por isso sozinho, gente. E eu sei que quando você está no corporativo, às vezes você tem a síndrome da Mulher Maravilha, do super-homem. Eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Eu não preciso de ninguém porque você acostumou que você tem que dar conta de tudo sozinho, que você não pode pedir ajuda. Né? Quando a gente está no corporativo, imagina você reconhecer que você não sabe. Imagina você pedir ajuda para alguém. Né? Você fica marcado, fica com uma bolinha vermelha nas costas. E no empreendedorismo, não, gente. O empreendedorismo é um lugar tão mais tranquilo. As pessoas são tão mais abertas, mas assim, elas assumem as vulnerabilidades e elas querem crescer juntas. É uma outra cabeça. Só que quando eu saí, eu ainda não tinha essa cabeça, por isso eu penei, né, para fazer essa transição. Aqui é umas fotinhos minhas dando treinamento, dando palestra na Feira do Empreendedorismo do Sebrae, dando aula no MBA da FGV em Curitiba, dando treinamentos em empresas. Aqui dando palestra em Portugal. Eu dei uma palestra e depois eu virei treinadora oficial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Fiquei mais de 2 anos dando treinamento para as empresas através deles. E aí, através deles também, eu fui aumentando minha carteira de clientes. Eu vou contar como que eu consegui isso, tá? Tá aqui dentro das estratégias de vendas. Enfim, aqui dando treinamento para o Boticário. Vários exemplos meus ao longo dessa trajetória. E eu Devolvi Meu Crachá hoje é uma empresa estabelecida, uma empresa formada, que transforma executivos em empreendedores de sucesso. Já foram mais de 800 mentorados no Brasil e em Portugal, mais de 10 anos de atuação, mais de 7 dígitos faturados anualmente. Então, ela é uma empresa sólida. Ela não é one person business, não sou só eu, existem pessoas, né, aqui que fazem isso também. E ela realmente é um negócio que faz essa transição para outras pessoas não precisarem sofrer como eu sofri quando eu dei esse passo lá atrás. O Devolvi Meu Crachá, ele não é só a formação de consultores estratégicos. Ele é muito mais do que isso. Ele é um ecossistema. Né? Ele cria uma ponte de autoridade corporativa entre profissionais sêniores e o mercado. E como eu falei, um dos meus papéis é dialogar com o mercado. Então, a gente faz
a formação, sim, de consultores, de mentores, de treinadores, mas a gente também está aqui em diálogo com pequenas e médias empresas para entender o que está acontecendo. Inclusive, a gente tem podcast, não sei se você já ouviu algum episódio nosso do podcast, em que eu entrevisto empresários, entrevisto representantes de associações, e essa inteligência, ela flui aqui. E é óbvio que aparecem oportunidades, né? Porque quanto mais a gente divulga e mostra que existe essa senioridade toda, mais as oportunidades aparecem e aí todo mundo cresce junto. Por isso que eu devolvi meu crachá, é um grande ecossistema, né? Dessa transferência de conhecimento entre as pontas que realmente precisam. E você, né? Que eu imagino que talvez a partes da minha trajetória você tenha se identificado. Você já comprou pelo menos 2 cursos, leu 5 livros e fez um plano no caderno, ou até no computador. Talvez nesse momento você tenha um Excel com seu plano de negócios. Quem aqui já tem? Manda um joinha para eu saber. O Felipe está falando que Portugal é um mercado muito conservador. Que bacana que você conseguiu isso. Pois é, vou te contar, Felipe, o caminho das pedras. Como você adivinhou? Eu conheço vocês, gente. Eu conheço vocês. Eu estou há 10 anos trabalhando com você. Entendeu? Então, eu conheço você talvez melhor que você mesmo em relação a isso. E eu sei que você já tem essa ideia. Por quê? Porque você é uma pessoa sênior, você sabe que tem que fazer um plano de negócio, certo? Você sabe que tem que pegar a ideia e estruturar. Só que nada virou faturamento. E por que não virou faturamento? Porque você tratou como um problema de informação. Eu preciso saber o que fazer. Não é um problema de informação, é um problema de arquitetura. Tem uma arquitetura certa que o mercado valoriza e que o mercado compra. Não é de qualquer jeito. Informação você tem de sobra. O que você precisa é a sequência certa, na ordem certa, com alguém verificando se você está sozinho. Né? E isso, se você está no trilho, né? Você precisa da sequência certa e na ordem certa. Um monte de informação solta, ela não resolve. Tem que ter uma trilha, gente. Tem que ter uma trilha de aplicação, uma trilha de desenvolvimento. E isso não se aprende em aula, não se aprende em MBA, não se aprende sozinho, se aprende em formação. Por isso que eu vou passar para vocês aqui exatamente o caminho que a gente trabalha dentro da nossa formação, para que você aplique também no teu negócio. E vamos falar agora da síndrome do PJ. Como evitar se tornar um consultor que cobra barato, que trabalha muito e que não tem segurança financeira? Eu imagino que você conheça algum consultor que não está faturando bem, que você percebe, que você vê pela cara, pelas conversas, que a pessoa não decolou. Ou às vezes você mesmo seja esse consultor. Que é aquele consultor que sabe muito, que tem muito conhecimento, muita bagagem, mas que não tem segurança financeira, que está cobrando baratinho, está tendo que aceitar projetos muito pequenos. E eu vou passar aqui quais são os erros e você vai entender o que você vai fazer para que você não caia nesses mesmos erros. O primeiro deles, gente, é vender horas. E aqui, talvez, para quem já está atuando, isso possa ser um paradigma do tipo, como assim, né, para vender horas? É isso assim que eu faço, eu cobro horas do meu cliente. Quem aqui, gente? Tem alguém aqui que trabalha vendendo horas? Pois é. Isso daqui, em muitos mercados, isso acaba sendo um padrão. Eu vejo quanto tempo eu trabalhei, eu mando uma planilha. Gente, por que a gente não vende horas? Alguém tem algum insight do porquê que um consultor premium, que trabalha de uma maneira mais estratégica, não vende horas? Tirando o Cristiano que vende 40 horas por semana para o CLT. Né? Que em breve não será mais assim, né, Cristiano? Mas por enquanto é. Exato, gente. Vocês vendem valor, vocês vendem impacto, transformação, solução. Você não vende operacional. E não tem como você ser caro e operacional ao mesmo tempo. Guarda isso, gente. Não tem como você ser caro e operacional ao mesmo tempo. Você não é uma mão de obra, você não está vendendo teu braço, tuas horas que você é capaz de produzir, quantas horas eu preciso para fazer uma planilha. Você está vendendo teu cérebro. O que eu sei para saber se eu preciso dessa planilha ou não? Que tipo de planilha tem que ser? Que informação que eu vou colocar lá? Se é melhor colocar realmente uma planilha e fazer uma automação. O que você está vendendo é muito mais estratégico do que isso. Maravilha. Gente, tudo que a gente aceita nos posiciona. Essa é outra frase que eu adoro repetir também, e que eu acho que ela não podia ser mais verdadeira. Tudo que a gente aceita nos posiciona. Se você aceita cobrar por hora, o teu cliente vai te ver como? Vai te ver como alguém que é operacional. E ele não vai te ver como parceiro estratégico. E principalmente você que já é consultor, que você já está atuando assim, isso é a primeira coisa para você já colocar na tua cabeça. Que esse modelo, ele diminui a percepção de autoridade. E a gente tem, né, aqui dentro, quem entra na formação e já é consultor e está atuando nesse modelo, ele passa por um processo, depois que ele faz o reposicionamento, ele tem até que tomar decisão.
se ele quer ou não continuar com os clientes, porque tem cliente que ele está te vendo tanto como operacional que ele não consegue. Eu te olhar e falar assim, não, vou passar a te pagar 10 mil por mês, como assim? Eu te pagava 2, pagava 1.500. A Edmara, uma mentorada nossa, ela passou exatamente, ela teve que tomar essa decisão difícil. Alguns clientes ela conseguiu trazer para o ticket mais elevado, mas teve um que falou assim, não, eu tô te pagando, porque no fundo, gente, o cliente está pagando por hora, ele está falando assim, eu tô pagando para você, porque na verdade sai mais barato pagar você do que pagar um CLT. Porque para o CLT eu tenho que pagar todos os encargos, para você não. Não é? Então, na verdade, quando ele não aceita te pagar um ticket elevado, é porque ele não está te enxergando com a senioridade que você tem. Ele está te posicionando aqui. Então, a partir de agora, a gente esquece essa história de vender hora. Você vai entender como que a gente precifica do jeito certo. Mas isso daqui não te posiciona. Muito pelo contrário. Ele arruína aquela reputação que você está querendo construir, aquela autoridade proprietária. O segundo, que é o erro de não se posicionar, gente. Quem aqui tem medo de falar não para cliente e aceita todo mundo que chega? Lembra que eu falei do funil de Newton? Quando cai na tua cabeça a maçã, ou seja, quando cai o cliente na tua cabeça e você aceita, todo cliente que chega, e você fala que você atende todo mundo, e você fala que assim, ah, você é consultor do quê? Eu sou consultor de gestão. O que entra dentro do consultor de gestão? Eu faço um pouquinho de tudo. Eu treino pessoas, eu faço DRE, eu entendo de fluxo de caixa, eu vou ver, tá com problema na operação, deixa que eu vou ver a tua operação também. Ah, você está com problema com pessoas? Ah, tudo bem, eu faço um treinamento aqui de RH para você. Ah, o problema é vender? Não, faz o seguinte, eu vou dar uma olhada para ver como... Quem aqui, gente? Aí, ó. E eu sei, Carlos, que tem momento que fica difícil não dizer não, mas sabe por que está difícil? Porque você não está com um pipeline estruturado, com outras reuniões agendadas, e você sente que você precisa daquele cliente. Gente, a pior situação que você pode se encontrar é a situação em que você percebe que você é dependente de um cliente, que você precisa dele. Ou seja, você acaba aceitando tudo por medo de perder talvez a sua única fonte de renda. Você percebe que a fragilidade que isso te coloca? Como isso te coloca numa posição em que você, de novo, está aceitando menos? Tudo que você aceita te posiciona. Você está aceitando menos. Então, qual que é o correto aqui? O correto é você saber quem que é o cliente que você quer atender. Qual que é o nicho de mercado que eu vou me posicionar? Qual que é a área, qual que é o meu escopo de atuação? E não sair disso. Porque senão você fica de novo refém e você não constrói nada. Pensa comigo. Se você está com ansiedade, você é adulto, está com ansiedade, quem que você prefere? Você prefere procurar um psicólogo especialista em ansiedade para adultos, ou você prefere um psicólogo que atende criança, adulto, adolescente, faz terapia de casal, faz RH, atende empresa? O primeiro ou o segundo? Você prefere um psicólogo especialista em ansiedade para adultos ou um psicólogo generalista que fala com todo mundo? Um ou dois, gente? Pois é. Pois é. Então, é isso. A partir de agora, também isso vai ter na tua cabeça. O Bruno dando um excelente depoimento. Ano passado eu queria atender tudo, fiquei 2 meses discutindo R$ 500 de desconto num projeto de ticket baixo, caiu a ficha que esse não era meu cliente. Na semana seguinte, fechei uma consultoria de 130 mil, por alguns meses. É isso. Então, agora, gente, esquece, tá? Você vai ser especialista. E o terceiro erro é você escolher o nicho errado, que também isso é preocupante. Não é todo nicho que comporta um serviço de alto valor, certo? A gente está falando aqui de tickets de 60, 80, 150, 200, 300 mil reais. Não é todo o mercado que vai aceitar isso. Então, às vezes, o que pode estar acontecendo também é que você está num nicho pequeno que não tem capacidade de pagamento. E aí você está reclamando que o mercado não paga, mas será que você está no nicho certo? Será que você está se posicionando do jeito certo dentro desse nicho? Então, também tem isso, né? É isso, né? Se você pega um cliente que não tem condições de investir, é aquele dinheiro que ele está te dando, é o último dinheiro que ele tem, ele vai ser o pior cliente que existe. Porque ele vai te dar trabalho o tempo todo, ele vai reclamar, ele vai querer que você salve a vida dele, ele não vai ter condições de infraestrutura, até para ter equipe para implementar aquilo que você está colocando. Então, observa também se você não está pegando cliente pequeno demais, cliente muito no começo ainda da estruturação do negócio dele, que não tem capacidade, não tem amplitude para te receber. Exato, gente. A gente tem que escolher o nosso cliente. A gente escolhe o cliente que a gente quer. Tudo isso começa na estruturação do seu negócio.
Você tem que ter muita clareza. Quem que é o meu ICP? Ideal Customer Profile. Perfil de cliente ideal. Você que determina. E a partir do momento que você determina, você vai atrás para buscar esse cliente. De novo, não o funil de Newton, que cai na tua cabeça. Porque é uma delícia quando aparece um cliente sem você fazer nenhuma prospecção. É claro que é. Mas você vai ficar vivendo disso a vida inteira? Aceitando qualquer coisa que vem? Né? Então, o funil de Newton ele é gostoso no começo. Primeiro, segundo, terceiro. Acabou, gente. Depois é você que tem que assumir realmente as rédeas da tua prospecção. E o quarto é o erro de operar sem método. É você não ter um método próprio. Aí, para cada cliente que você vai atender, você vai desenvolvendo do zero. E aí, daqui a pouco, você está com um monte de cliente picadinho. Cada um você faz uma coisa diferente, porque os escopos são diferentes. Aí vai somando, né? Todos os erros. Você atende todo mundo. Todos os escopos de atuação, de todos os nichos. Aí, hoje você está atendendo uma farmácia. Amanhã você está atendendo uma loja. Aí depois você vai ajudar no restaurante da tua prima, e aí depois você vai atender uma empresa de pagamentos, e aí daqui a pouco você não consegue, nada é replicável. E aí você começa do zero para cada um deles. Por quê? Porque se você tem negócios tão diferentes entre si, que não tem uma uniformidade, e você não criou seu próprio método, se você não transformou o que você sabe num método aplicável, você vai ter trabalho de novo. Cada vez que você começa, você está lá, criando coisas novas. E não é isso que você quer. Faz sentido, gente, esses 4 erros que eu passei aqui? Isso, no fundo, é o que isso daqui separa a consultoria comum da consultoria estratégica. Presta atenção agora que esse slide é super importante, que é onde você toma a decisão. Que tipo de consultor que eu quero ser? Eu quero ser operacional? Quero ser a consultoria comum, como é a grande maioria que tem hoje no mercado? Ou eu quero ser estratégico? A consultoria comum, ela é operacional, é aquilo que a gente falou. Ela está cobrando pelos seus braços, pela sua mão de obra, não pelo teu cérebro. A consultoria estratégica, ela cobra por valor que você gera. A gente mensura o impacto que você gera de valor e você vai capturar um pedaço desse valor. A consultoria comum, você está lá, cobrando horas, como se você fosse um funcionário de linha. Na consultoria comum, justamente por isso, você acaba precisando contratar equipe, porque você não dá conta de entregar. E aí você tem que ficar dividindo aquele pouco que você já recebe com outras pessoas. Enquanto na consultoria estratégica, você cobra por valor gerado. Você gera muito valor e captura valor em troca, e o próprio consultor é suficiente. Você não precisa de outras pessoas. Por quê? Porque você está entregando projetos maiores, e o que ele está comprando é teu cérebro. Não tem como você replicar teu cérebro para tua equipe, certo? Quando você é operacional, você consegue contratar 3 assistentes, 3 analistas, 3 pessoas mais júniores, colocando a pessoa lá para fazer as planilhas para você. Só que quando você está no modelo estratégico, você está vendendo teu cérebro. Você não precisa de equipe. Ou seja, a tua margem é altíssima. Porque você não tem custo, praticamente. Você vai ter custo de imposto e a estrutura que você vai montar, mas você não precisa pagar pessoas. Isso te faz com que você seja mais leve para mudar. Na consultoria comum, você faz o que um funcionário faria. Na consultoria estratégica, você atua num misto de conselheiro e mentor. Então, na consultoria comum, você está literalmente, gente, terceirizando mão de obra operacional. É mais barato pagar você. Imagina, o analista hoje, se você for colocar os encargos para a empresa, vai ser algo como R$ 4.000. Se você tem um contrato de consultoria que você está sendo pago R$ 2.500 por mês, você percebe que você é mais barato do que um analista para a empresa? Então, nesse caso, você está sendo pago para fazer o que o funcionário faria. Já na consultoria estratégica, você atua no misto de conselheiro e mentor. Por quê? Porque você vai fazer... O que fica na mão de você como consultor? Você vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico é sempre do consultor, tá? Então, você vai entender quais são os problemas da empresa, você vai fazer um diagnóstico aprofundado, você vai criar o plano de ação e vai entender, tá? Para isso que está acontecendo aqui, esse é o caminho que a empresa precisa seguir. Depois, quem vai implementar mesmo é o time da própria empresa, e você vai dar suporte a essa operação. Você caminha junto com o time da empresa, atuando nesse momento como mentor. E você vai ter reuniões também de entrega de resultados com o teu contratante. Então, nesse momento, você atua como um conselheiro. Percebe como é uma atuação muito mais rica e muito mais completa e realmente transforma muito mais a empresa do que se você fosse ser só um operacional? Na consultoria comum, você tem uma dependência presencial. Você tem que estar presente ali no dia a dia da empresa. Quem aqui, gente, que já é consultor e que vai presencialmente na empresa toda semana? Que está lá, tem quase uma mesa, né? Quase tem mesa fixa no cliente. Então,
Isso daqui, gente, você acha, pensa. Um conselheiro estratégico que é bem pago, bem valorizado para o mercado, você acha que ele tem tempo de ficar indo toda semana no cliente, presencialmente, e ficar o dia todo, né? Aí, Andréia, você está bem no caso do CPJ, né? Você é uma consultora que entrou nesse modelo PJ, porque você está indo todo dia batendo cartão. Então, você já, assim, está total dentro desse modelo aqui da consultoria comum. É muito parecido com isso, né, Daniele? O modelo de Executive as a Service, que é vendido por um período de tempo, principalmente em momentos de turnaround. Você pode fazer isso, só que só avalia se faz sentido você ficar 100% com aquele cliente. O ideal é que o Executive as a Service seja mais um dentro do teu hall de clientes e não ocupe o teu tempo inteiro. Porque senão, de novo, você está vendendo o teu tempo 100% para um cliente só. E aí você não tem pipeline. Na hora que terminar esse projeto, você não tem essa previsibilidade. Então, é excelente como mais um dentro da tua estratégia de portfólio, tá? Pensa assim, gente, pensa na tua carreira como um grande portfólio. Você tem que ter esse portfólio que você atende, né, essas movimentações. Então, você não precisa ir presencial, tá, gente? Não faz sentido você ir presencial. A maneira como a gente atua aqui é uma maneira híbrida. A base é online. A entrega no dia a dia ela é online e você vai presencial pontualmente nos momentos que fazem sentido. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma indústria. Poxa, eu vou lá visitar a indústria, eu quero ver como é que é. Tem coisas que eu não consigo pegar num diagnóstico só falando por vídeo. Então, eu vou lá, vou conhecer a empresa, vou visitar a planta, vou conversar com as pessoas. Trabalho num varejo, a mesma coisa, vou fazer cliente oculto. Só que o dia a dia da consultoria, ficar tocando a consultoria, você não precisa estar presencial. Você vai fazer reuniões online, estruturadas, em que você vai passar o que precisa ser feito por parte do cliente, e o cliente vai implementando e você vai tocando depois, né? Tem maneiras de você fazer esse controle que não incluam você ir presencialmente dentro da empresa. Isso daqui, o que isso daqui faz? Isso, de novo, te posiciona. Tudo que você aceita te posiciona. Se você aceita ir presencialmente toda semana no teu cliente, ele está te vendo como operacional. Ah, Juliana, mas o cliente faz questão, o cliente quer. Primeiro, o cliente faz questão mesmo? Porque eu sei que muito do o cliente faz questão, às vezes, vem de uma insegurança sua para ter certeza que aquilo está sendo implementado. E eu entendo a tua segurança, essa insegurança, principalmente quando é o primeiro, o segundo cliente que você está atendendo. Só que você tem outras maneiras de trabalhar isso que não seja comprometendo o teu custo da tua empresa. E segundo, se o cliente insistir demais, o que você pode fazer é, tá bom, eu vou cobrar tanto a mais por cada visita que eu fizer. Faz doer no bolso. Se ainda assim o cliente não prescindir de você estar presencialmente, aí é o momento onde você se questiona: será que esse cliente é para mim? Se ele não está alinhado com os meus valores, será que faz sentido eu manter um cliente na minha base que está simplesmente sugando, drenando a minha margem e a minha energia? Porque a gente sabe, né, gente? Quando você vai no cliente, não é uma reunião de 2 horas. Nunca é 2 horas. O cliente atrasa. Já que você está aqui, aproveita para participar dessa reunião junto com a gente. Aí vamos almoçar junto. Era que você vê, você perdeu o dia inteiro de trabalho lá. Bom? Que bom que tá pago. Maravilha. Outra coisa é a questão do cobrar barato versus cobrar caro, né? Você vai cobrar caro. Você não vai fechar um ticket de 1.500, R$ 2.000. Mas, para isso acontecer, a tua entrega ela tem que ser equivalente, tá? Nós vamos entender como que você faz isso. É claro que não é simplesmente chegar aumentando o teu preço. A sua entrega ela tem que ter uma percepção de valor muito maior. Mas o fato é que consultoria comum cobra barato, e aí, quando você chega, para você ter clientes, você precisa ter um monte de cliente para poder faturar R$ 8.000 por mês. Na consultoria comum, você tem baixíssimo reconhecimento, dificilmente o dono vai te ver como um parceiro estratégico do negócio, enquanto a consultoria estratégica é isso, exatamente isso que você é. Você é um parceiro estratégico. Você senta junto com ele para pensar o futuro do negócio. Bom? E aí, gente, o que você quer ser? Comum ou estratégico? Toma essa decisão agora. Qual é o caminho que você vai seguir daqui para frente? Comum ou estratégico? E põe aqui para eu saber. Deixa eu ver aqui. Aê, minha gente! Maravilha! Maravilha!
Que bom que agora somos todos estratégicos aqui, né? Que bom. O Felipe nem sabe mais ser operacional. Excelente. Então, nem caia nessa armadilha. Tudo bem, quem é PJ está aqui por um motivo, né? Bora ser estratégico, André. É muito bom. Então, vamos continuar aqui agora. Eu vou passar para vocês o modelo mental do negócio de 30, que fatura de 30 a 100 mil por mês ou mais, tá? Que é esse modelo que eu falei para vocês de parceiro estratégico do negócio, que não é o modelo operacional, mas sim de parceiro estratégico. Isso é exatamente o método da nossa formação, como eu falei para vocês. A gente trabalha aqui com 4 pilares, e esses 4 pilares, eles entregam para você um negócio que tem altíssima lucratividade. A gente está falando aqui de realmente acima de 75%, 80% de lucro, com poucos clientes pagando ticket mais elevado, ou seja, menos encheção de saco, menos aquele cliente te cobrando. Você consegue, com menos clientes, fazer um resultado maior. Você consegue ter mais profundidade. E já no teu primeiro ano, faturar mais de 100 mil, ter um tipo de cliente ideal, um ICP, não é atender um monte de gente, mas é atender um tipo de cliente com 1 a 2 funis de vendas no máximo e sendo equipe, ou seja, sem precisar contratar pessoas. Tá? Esse é o modelo aqui que vocês vão aprender dentro desse workshop, que é o modelo que a gente trabalha na nossa formação. Ele tem 4 pilares. Primeiro, posicionamento estratégico. Você tem que escolher muito bem quem que você vai atender, qual o mercado que você vai entrar para que você se posicione do jeito certo. Segundo, entrega de valor. O que eu vou entregar para esse mercado? Tá, agora que eu já sei qual que é o meu espaço que eu vou escolher no mercado, como que eu empacoto aquilo que eu já sei numa entrega que esse mercado valoriza e compra? E paga tickets elevados por ele. Depois que eu fiz isso, aí que eu vou começar a construir essa minha autoridade proprietária, seja digital ou seja offline. E aí sim a gente cria os funis de vendas para criar essa previsibilidade. Gente, um é seguidinho do outro, é uma escada. Não tem como você fazer um sem fazer o outro. Não tem como você querer vender sem você querer ter o posicionamento estratégico feito primeiro. E aí, gente, que começa os erros, né? Onde que a maioria tenta pular a ordem e se dá mal? Onde que eu vejo o grande erro? É ir direto para o quarto pilar e achar que o problema está no quarto pilar. Ai, que eu não sei captar clientes. Eu tenho certeza que se eu for perguntar para quem já é consultor hoje, eu for perguntar qual é o principal problema do seu negócio, ele não vai falar, meu modelo de negócio não está adequado. Ele vai falar, eu não sei captar cliente. Por quê? Porque é o que está visível. O que está visível aqui, a ponta do iceberg eu não sei captar cliente, ou eu não tenho previsibilidade, ou eu estou cobrando pouco, ou os clientes estão pedindo muito desconto. Mas isso daqui, gente, é a ponta do iceberg. A raiz, a causa disso, ela começa muito mais embaixo. Primeiro, o nicho está certo? Primeiro, você sequer tem um nicho definido? Ele está claro? Ou você está atendendo todo mundo que vem? A tua entrega, ela está estratégica? Ela comporta o que o mercado realmente paga? Essa ideia está validada? Você validou essa ideia antes de lançar? Gente, lembra que eu sou estrategista de lançamento de produto, né? Assim, a gente nunca lança nada sem ter validado antes com o mercado. Porque senão você se apaixona pela sua ideia e você não sabe se aquilo realmente é o que o mercado precisa e que paga por isso. Então, assim, você validou a tua ideia? A precificação está adequada? E às vezes, gente, está adequada significa aumentar o preço, tá? Porque às vezes você cobra tão pouco que o cliente desconfia se você realmente sabe o que você está fazendo. Você tem clareza do valor que você gera? Você sabe conduzir uma reunião de vendas? Você sabe do começo ao fim como que você mostra para o cliente o resultado que você dá? E qual que é o preço que ele está pagando por não ter você junto com ele? Então percebe que assim, o saber captar cliente, gente, é só a pontinha do iceberg. Esse método ele não pode ser pulado, ele tem que ser seguido passo a passo, porque é isso que vai te dando essa validação. Olá, sou Rosângela Araújo. Há mais de 15 anos eu guio médicos e empresários para ter negócios sustentáveis, lucrativos e para ter tempo e qualidade de vida. Quando eu encontrei a Ju, eu estava num momento de refazimento, se é que a gente pode chamar assim. Eu estava me questionando a posição dentro da consultoria, de uma vez que eu tinha contratos muito picados, é, que me gerava pouca previsibilidade, no máximo 6 meses. Então, por meio do programa, mesmo sem condições ideais, totais, perfeitas, eu decidi tomar dar esse passo, né, entendendo que seria um momento decisivo para aquilo que eu estava querendo fazer para minha vida. E então, naquele momento, meu faturamento, vou falar em termos de faturamento mensal, era de 8 mil,
aproximadamente. Então, passado 8 meses dentro do programa, o meu faturamento hoje é de 47 mil. Foram grandes viradas de chaves, não foi um processo fácil, né? Porque é identificar que dentro do que a gente vai buscando, né, o interno é muito reflexo do que está no externo. Então, o programa do Destrave, os encontros dentro da comunidade, tudo isso vai fortalecendo muito para essas viradas de chaves e tomadas de decisões importantes. Algumas frases da Ju, que no momento de negociação sempre vem, olha, você tem que estar comprada com a sua ideia, olha, café se bebe quente, então, né, na hora de fechar um negócio, assim, são pequenos insights que a gente vai recebendo, mas que se tornam muito grandes no seu empoderamento como marca, tá? Então, eu deixo aqui para você, que se você está disposto a ter uma jornada incrível, de descobertas incríveis sobre a sua identidade profissional, desensalsichar, como diz a Ju. Então, todas essas frases fazem muito sentido, né, para a jornada que eu vim tendo aí, para quem começou sem essa estrutura e que com essa estrutura do programa faz muita diferença nos seus resultados, né? A aplicação, ela é diária, é uma construção, mas tenho certeza que tem tudo para dar certo. Você está no caminho certo. Bom, desejo com esse vídeo poder te incentivar num caminho com esses resultados que eu sei que é só o começo de grandes coisas que vem por aí. Espero te encontrar. Até mais. Gente, o caso da Rô é um caso incrível. Ela entrou aqui, ela é consultora de gestão para clínicas médicas. E ela entrou aqui, ela faturava, exatamente, ela faturava 8 mil, eu acho que ela tinha 4, 5 clientes diferentes, para faturar 8 mil por mês. Ela faturava, assim, de cada cliente, ela cobrava, sei lá, tipo, 1.500, 2.000, 2.500. E uma vez ela chegou na clínica para atender, ela falou assim, Ju, me caiu a ficha que o meu salário era menor do que a recepcionista da clínica. E nada contra, né? Acho que cada função tem o seu valor. Só que o papel que ela tinha e o que ela estava gerando para a empresa, ela estava sendo paga menos do que a funcionária que estava lá recepcionando. E quando ela entrou aqui, ela passou por um processo lindo. Essas frases que ela falou, durante o processo de vendas, eu ensino várias coisas importantes, né? E uma delas é, tem que estar comprado com a sua ideia, café se bebe quente, que é como que você conduz o fechamento, enfim. E ela virou várias chaves. Esse destrave que ela fala é um programa de fortalecimento mental que a gente tem dentro da formação. Porque muitas vezes o que está te impedindo de você realmente conseguir cobrar mais caro não é só o modelo do negócio em si, mas é você entender que você merece mais, que você merece realmente ser o parceiro estratégico desse cliente. E, gente, ela trabalha com médico. Quem trabalha com médico sabe que às vezes eles se sentem, né, deuses. Que é um pessoal que precisa muito de ajuda, mas que também tem, né, cada mercado tem as suas particularidades. E ela fez essa mudança, gente, ela mudou. Em 8 meses, ela fez a reestruturação do negócio dela, mudou. Claro que ela mudou a entrega, sim, né? Você tem que mudar a entrega, você tem que mudar seu posicionamento, você tem que redefinir quem que é realmente o cliente que você quer. Então, ela fez todo esse ajuste que a gente falou, de baixo aqui, né, do iceberg. E ao fazer isso, ela se posicionou diferente no mercado e ela passou a abordar ela primeiro foi falar com os clientes dela, para entender se eles aceitavam, né, essa mudança, tanto de escopo de atuação como de cobrança. E eu vou te falar que a maior parte dos clientes que ela já tinha aceitaram isso. Ou seja, ela já estava deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque faltava só estruturar isso do jeito certo. E aí teve cliente que não aceitou. E aí ela descontinuou, assim como a Edmara, uma outra mentorada nossa, ela foi lá e descontinuou esses clientes. Por quê? Porque ela percebeu que aqueles não faziam parte desse novo ciclo dela. E o que aconteceu depois que ela fez esse ajuste no modelo de negócio dela? Ela foi para 55, gente. Quando ela gravou o vídeo, ela estava com 47. Olá, sou Rosângela. Agora ela já está com 55, recebeu a plaquinha dela de faturamento de 650 mil reais. Então, imagina para você como é que seria você ter a tua consultoria faturando 55 mil por mês, com previsibilidade, com contratos assinados, com poucos clientes que te valorizam, que olham para você e querem te ouvir. Sabe que estão realmente comprando teu cérebro, a tua experiência para você sentar junto. É maravilha, não é? Aí. O Bruno quer faturar a mesma coisa que ela fatura, que também é o quanto ele faturava, mas sem ter só. Ele está, né, vendendo a alma para o corporativo, trabalhando, dormindo só 2 horas por noite. Perfeito. E ela está fazendo a mesma coisa, olha o sorriso dela.
Eu adoro, gente, ver essas fotos, porque eu vejo, você vê o sorriso, vê a tranquilidade. E, gente, é claro que é difícil, né? Assim, é claro que isso é uma construção. Não é que ela dormiu um dia, acordou, estava cheio de clientes. Ela arregaçou as mangas e colocou a mão na massa, é claro. Mas olha como vale a pena. Porque você cria uma nova realidade, você cria uma nova base para você. E dessa nova base, ela é muito mais saudável e ela é de acordo com a vida que você quer viver. Hoje, ela, inclusive, ela é tutora dentro daqui do nosso programa, né? Quem foi participar da formação vai conhecê-la, vai ter contato próximo com ela. E isso é muito bom, porque isso mostra que é possível você ter sucesso, ser feliz empreendendo, fazendo aquilo que você ama e sendo bem pago. Porque imagina, gente, no começo, imagina ela daqui a 2, 3 anos. Ela está seguindo o caminho também para se tornar mentora em breve. Ou seja, quando você vira mentor, você começa a escalar o teu negócio, você consegue atingir mais pessoas, passar de 100 mil começa a virar uma perfeitamente possível. Então, você começa a escalar de outras maneiras. Mas por quê? Porque agora, gente, ela consegue fazer isso, porque agora a base está correta. Agora a base está estruturada. Tá? Então, você que já é consultor, muito provavelmente o seu problema está na base. Você precisa estruturar essa base do jeito certo, porque senão o teu negócio não aguenta você faturar 55 ou 60, 70 mil por mês ou mais. E quando você segue essa ordem que eu estou mostrando aqui para vocês, do nosso método, você evita a miopia. Porque senão é isso, se você não entende que existe um método e que existe uma ordem certa para fazer as coisas, você acha que o problema está só aqui. Ah, o problema é que eu não sei vender, ou o problema é que eu não tenho rede social, ou o problema é que eu não sei me divulgar. Não, você está míope, você precisa enxergar o todo, e é isso que o método te permite. Aqui a gente trabalha com um método que ele é um redutor de risco. Ele vai fazendo gates de validação até você realmente escalar. Então, a primeira etapa é você fazer seu plano de negócios, né? Que a gente chama de PEN, Planejamento Estratégico de Negócios. Então, você tem que fazer, sim, seu plano de negócio do jeito certo. Aí, depois, você valida através de pesquisa. Tudo isso, gente, sem gastar um centavo ainda. Ainda na etapa de planejamento. Você faz o seu plano de negócios, você faz a pesquisa, depois você lança o seu MVP, que é ter um cliente de validação, para você validar tudo que você fez, e aí só depois que você escala. Então, percebe que aquele medo que você tinha, no corporativo vão ver eu falhando em público, que esse medo é extremamente reduzido, porque a hora que você chegar em público, você já validou seu negócio, você já está até faturando, você já tem até cliente. Ao longo da tua trajetória, você foi reduzindo, porque você foi fazendo todas essas validações. E isso daqui dá uma tranquilidade muito grande, porque você só vai realmente amplificar e expandir quando você estiver pronto. Tem validade super importante, Felipe. É super, assim, é a alma do negócio, e você ter certeza que aquilo que você está entregando faz sentido para o mercado. A gente tem que respeitar o empreendedorismo, né? Às vezes as pessoas ficam presas no 8 ou 80. Ou elas acham que é super difícil e elas não vão dar conta, e eu espero estar quebrando, né, essa crença aqui de vocês, para vocês verem que você está muito mais preparado do que você imaginava. Mas às vezes também elas vão para o outro lado, que é subestimar, é falar, não, eu já sei. Eu vou fazer um site, vou abrir uma conta no Instagram, no LinkedIn e vou sair postando e pronto, já tenho meu negócio. Nenhum, nem outro. Não caia para os extremos. Entenda que isso daqui é um negócio que precisa ser estruturado, que precisa ser validado. E com isso, você acelera o resultado. Para isso que existe. E ele faz também com que você tenha replicabilidade. Aquilo que, uma vez que você estruturou e você montou, você vai aplicar em todos os clientes. E quando você tem essa replicabilidade, o que acontece? Primeiro que você trabalha menos, né? Você não precisa para cada cliente novo ficar criando uma ferramenta nova, porque você já criou para os seus primeiros 2, 3 clientes, depois você só replica. Segundo, você consegue mais agilidade, então você consegue escalar mais fácil. O que te permite escalar é replicabilidade. E isso te dá autoralidade. Você tem um método autoral, você tem suas ferramentas e você vai aplicando nos clientes. E isso blinda a tua reputação. Por quê? Porque se você já fez uma vez, fez a segunda, fez a terceira, você percebe quando você vai ficando bom naquilo? Você vai ficando cada vez melhor. E você vai virando cada vez mais essa autoridade toda que você quer. Então, quando você segue isso daqui, é isso que você consegue. Eu tenho uma bagagem muito grande na área de seguros, mas eu nunca tinha sido consultora e não sabia como desenvolver o meu negócio. Conforme eu fui passando pela metodologia, eu fui entendendo e desenvolvendo passo a passo, desde a pesquisa de mercado, desenvolvimento do produto, desenvolvimento da proposta, desenvolvimento das minhas postagens. O meu primeiro cliente chegou em julho e de julho até dezembro eu já faturei 180 mil reais. Um dos meus clientes, ele é recorrente, eu já estou negociando uma possibilidade de renovação para que eu entre 2026 tranquila, né, com aquela receita programada e previsível que a gente tanto fala e que deixa a gente mais tranquila enquanto dona do negócio.